Olá a todos. Então, hoje a gente está aqui no nosso podcast, né, no nosso Fenelon Talks, e a gente traz uma pessoa mais que especial, né? A Dona Lourdes, que vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a trajetória, sobre a história dela. E eu sou o Maurício, Dr. Maurício Barriviera, né? Sou o host ou mediador, um dos mediadores desse podcast. E, na verdade, o que a gente vem aqui é trazer um pouquinho de história, motivação e inspiração, né? Porque eu gostaria que a senhora soubesse que, antes de tudo, para mim, a senhora é uma inspiração, porque nós nos conhecemos há 18 anos, né? A senhora começou a trabalhar com a gente, salvo engano, dia 10 de setembro de 2007, 2007. né? Esse ano nós teremos 18 anos juntos. E desde o primeiro dia da senhora me chamou a atenção muito aquilo que a senhora sempre se dedicou e sempre teve vontade de aprender e crescer aqui dentro, né? Então, antes de falar um pouquinho da história, a Dona Lourdes, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa querida no setor. Não há quem nunca tenha ouvido falar da Dona Lourdes, porque muito passa e já passou pela mão dela. Então, na verdade, a gente quer saber um pouquinho da sua história, né, e um pouquinho também da sua história dentro da Fenelon, né? A senhora nasceu aonde, Dona Lourdes? Eu nasci em Abaeté, Minas Gerais. Minas Gerais. E o que a trouxe para Brasília? Não sei, eu sempre tive vontade de vir para Brasília. Eu tinha uma tia que morava aqui e sempre tive vontade. Toda a vida eu falei, quando eu fizer 18 anos eu vou embora. E vim, Com 18 anos. com 18 anos. E vim embora. Aí fiquei morando com ela lá em Taguatinga Norte. Aí depois não deu muito certo. Aí eu saí. Saí, comecei a trabalhar. Sempre trabalhei de doméstica na minha vida, toda a vida, até entrar na Fenelon. E foi assim. Fui morar sozinha E e hoje tem uma trabalhar. história linda, E né? hoje tô aí. Dei conta. Consegui. Conseguiu vencer. Consegui vencer. Vamos contar um pouquinho dessa vitória, né? Vamos. Porque Uhum. quando a senhora entrou na Fenelon, eu me lembro que eu ficava numa sala coordenando um setor de tomografia. Tudo era Era, muita novidade ainda, né? era. E conta um pouquinho daquele primeiro encontro, daqueles primeiros dias. A senhora passeava entre nós lá, até a senhora conseguir entender. O que a senhora Foi. pensava, o que ela sentiu naqueles momentos? Eu me lembro que quando eu entrei na Fenelon, a minha entrevista foi com o Dr. Federico. E ele, a última coisa que ele me falou, nunca vou esquecer. Ele falou: "Eu quero que você seja invisível". Invisível que ele quis dizer assim, no meio nos pacientes, no modo de limpar, porque eu entrei na limpeza, nos serviços gerais. Mas eu acho que eu não sou muito boa em invisibilidade, não, como vocês devem ter percebido, né? Ao longo desses anos. E eu tinha curiosidade, eu achava aquilo tudo novidade, eu nunca tinha visto, a única boca que eu conhecia era a minha. Então, para mim, tudo era novidade. E eu queria aprender. Aí eu via a necessidade, às vezes as meninas estavam apertadas e eu me oferecia para fazer alguma coisa, para revelar, para fazer as entregas para elas. Eu fui me enfiando ali no meio e aprendendo tudo que eu sei, eu aprendi lá no Conjunto Nacional, com a oportunidade que as meninas me deram, me ensinaram tudo que eu sei, a Edna me ensinou e as outras também que trabalhavam na época. E foi assim. Eu Que me senti muito acolhida é, por todos. eu gostei quando a senhora lembrou da Edna. E eu acho que, conhecendo a senhora, né? Eu sei que gratidão é uma coisa rara, Ai, e que só as pessoas eu devo muito a ela. de grande valor possuem. Muito. Então foi muito importante ter citado a Edna, que hoje é nossa gerente do Gama, né? E tem mais alguma? Ou algumas Tem a pessoas que a senhora Edna, lembra? tinha a Cleo, lembra da Cleo? Demais. Tinha a Cleo, me ajudou bastante. Tinha a Lourdes, que é minha xará, lembra também? Me ajudou demais também. A Regiane também. A Edna tinha uma paciência comigo de Jó, que eu tive muita dificuldade em aprender a montar Bitewing, eu não sei porquê. E ela tinha uma paciência de Jó comigo. E foi indo. Eu tenho muita gratidão por todos Que bacana. daquela época. Eu me lembro, e aí eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho, de várias vezes que eu estava trabalhando e aí eu saía para almoçar. A gente almoçava lá mesmo, né? No Uhum. conjunto. Era
era tudo da época do analógico. Era. Então, a senhora falou uma coisa que existia o processamento, né? A gente trabalhava Exatamente. com filme, né? Seja Exatamente. lá na Panorâmica, É, que tinha, né, era tudo, uma era reveladora. isso, as periapicais, tudo ali tinha que revelar aquilo tudo, ficava fechado naquela salinha escura lá um bocado de tempo, né, cheirando Isso. aquele, É, mas era legal, era muito bom, eu era muito gostava bom. de ficar lá, Isso. Para os mais era novos, bom. que talvez não Nem tenham sabe o conhecido que é esse isso, método, né? né? Que a gente trabalhava É, e hoje tá a muito gente não podia fácil. errar, né? Não, não podia Porque errar, senão a sala ficava lotada, né? não podia errar. Porque, graças a Deus, hoje nós temos É, muitos clientes fiéis. E naquela época, eu me lembro que a gente tinha uma busca pela perfeição muito era, grande, do qual a gente verdade, nunca perdeu isso aqui na Fenelon, né? verdade, Eu acho que essa história da senhora tem tudo a ver com a nossa história, verdade. né? Que é uma história de dedicação, de amor, É. porque a gente gosta do que a gente faz, né? Outra pessoa que eu gostaria de falar dela, se eu posso, é a Leide. Sim. A Leide, ela na época era só ela na tomografia e ela ficava apertada, esquentava a comida, não conseguia comer e eu doida para ajudar e ela não deixava eu me aproximar. Acho que ela tinha medo, né, de eu errar, separar as tomografias que eram reveladas lá embaixo, né? Lembra no Fuji, acho Lembro. que era no Fujioka. E eu tentando me aproximar para poder ajudar ela, sabe? E ela não deixava de jeito nenhum. Aí quando ela me aceitou, acho que ela falou, pô, deixar, né? Aí quando eu comecei a ajudar ela, a gente fez uma amizade que dura até hoje, igual a Edna. A É. gente é amiga, elas iam lá para casa, passava o fim de semana lá em casa, lá em Ocidental. O Ari. O Ari eu já conhecia ele quando eu entrei na Fenelon. Sim. Ele era. A esposa dele era a esposa do Marcelo, que era meu enteado. Não sei se você lembra, foi o Marcelo que me trouxe para Fenelon. Eu ia fazer essa pergunta, né? Então foi o Marcelo, a Foi. época que Isso, ele era meu enteado. te Era trouxe. meu enteado. Ele que me Isso, trouxe para Fenelon. E eu entendi. estava saindo do meu último emprego, ele falou: "Você quer vir para Fenelon?" Eu falei: "Ué, quero. Então, pois eu vou te buscar aí agora que já tem uma entrevista marcada." E eu vim. E Entendi. tô aqui. Nós tivemos um período de mudança, né? A gente ficava, para aqueles que não sabem, né? A parte técnica que ficava muito aos meus cuidados, a gente ficava no Conjunto Nacional. Foi, E a parte administrativa já ficava aqui no Centro Empresarial Norte. Em um determinado momento, a gente teve que juntar tudo foi, para cá, porque a gente foi crescendo, a tecnologia foi chegando. foi. E essa vinda para cá, para o Centro Empresarial Norte, como foi assim? Eu estranhei um pouco, porque lá no conjunto era tudo muito prático, né? Perto da rodoviária, transporte. Aí eu estranhei um pouquinho, mas no final eu gostei. Foi bom. Eu gosto de mudança. Eu gostei. Eu sou fácil de me adaptar. É. E a Eu gente gostei. começava a fazer tudo manualmente, né? Antigamente. E hoje a gente tem a tecnologia. Isso. Faça um breve relato da tecnologia na sua vida. A tecnologia na minha vida foi complicado, mesmo porque eu não tinha um costume com tecnologia, né? Começou lá com a Imagewave, né, naquela época, e eu lembro que deu muito problema no início, né, que a gente ficou um tempo parado até resolver os problemas. Aí depois agora veio o iTuff. É bom, é bom aprender, eu gosto de saber e tornou tudo mais fácil pra gente, mais simples. Eu acho, é difícil aprender? É, mas quando você aprende, torna tudo melhor, mais fácil. Sim. É por isso que eu digo que a senhora é uma pessoa inspiradora, porque a senhora gosta de desafios, É, gosto. gosta de novidades, Sou curiosa, muito curiosa, curiosa. muitíssimo educada. Obrigada. E a senhora hoje está dentro de um setor que é responsável por 70% É, de todos os atendimentos da clínica. Não sei se a senhora um dia já se tocou disso. não, 70% de tudo que acontece da clínica passa no setor da senhora. a gente não pensa nisso, né? Pois é importante saber. E dentro desse contexto, dessa importância enorme que tem, esse setor é um setor muito dinâmico. E é um setor que a gente sabe que dentro de alguns anos, cada vez mais, a velocidade do trabalho ela é importantíssima, né? E como vendo aquele passado,
onde era quase tudo manual, né? Como hoje a senhora faz uma análise da Fenelon de hoje? Facilidade. Como é que eu vou dizer? Não é bem facilidade, é praticidade. A facilidade que a gente tem hoje de fazer o que você fazia naquela época, a rapidez que você faz hoje, o que você fazia naquela época, que era tudo manual, tudo tinha detalhes, saber colocar aquelas radiografias naquela cartela sem errar, e com rapidez, porque não podia demorar, tinha que ser rápido. E hoje você pega o computador, vai ali, em segundos você monta uma periapical total, você monta umas bytes, você monta uma documentação todinha em questão de segundos. É muito rápido, é muito diferente, é muito melhor, É. é muita evolução, na verdade. É importante que isso internamente trouxe praticidade, mas trouxe Demais. também muita qualidade de imagem, Exatamente. né? Tanto para o dentista indicador, Isso. quanto uma segurança muito grande para o paciente, né? Porque, na verdade, os Exatamente. diagnósticos também são muito É, melhores, precisos, né? né? São mais precisos. Não sei se a senhora se lembra, mas eu tenho convicção de que quando pedia-se um laudo, e nós tínhamos, por exemplo, que fazer um laudo à mão, Tinha que lembra? procurar a folha de laudo infantil, adulto, Canetinhas, canetinhas, né? né? As Hoje a cores, gente solicita para algum radiologista um laudo porque há um paciente esperando, né? ou um paciente com dor, ou algum dentista com um pouco de urgência. E hoje a gente consegue fazer laudos também muito rápido. Isso acontece muito lá no setor? Muito, bastante. Às vezes o pessoal da clínica liga, o paciente está com dor e tal. A gente vai lá, dá prioridade para aquele laudo e ele sai rapidinho. Incrível, né? Muito rápido. Incrível. Bastante. Bom, dentro desse contexto todo, eu tenho uma pergunta assim, que não é difícil, mas ao mesmo tempo parece é, complicada de se alcançar de uma definição em poucas palavras. Mas se a gente fosse pensar na Fenelon, durante esses quase 18 anos, cite algumas palavras que poderiam fazer a Fenelon ser sintetizada para a senhora. Eu acho que a principal o que vocês investem em. Me fugiu a palavra. Em tecnologia. Eu acho que o principal que fez ela chegar onde chegou foi a busca por tecnologia. Que facilita E muito que também, né? facilita demais, eu acho. Entendi. E bons profissionais, Sim. tipo os radiologistas, investem em treinamentos. Eu acho que isso é importante e influiu bastante no crescimento da Fenelon, Que bacana. eu acho. É. A senhora faz uma análise de modernidade, né? Sim, Uma de análise de modernidade, com modernidade. certeza. Mas uma coisa Eu que vejo que vocês viajam e vão atrás de aparelhos, de novidades. Eu acompanho, eu vejo. E isso é o que faz crescer, é o que faz ir para frente. Não dá para ficar parado, né? Para mudar, tem que procurar, tem que ir atrás da mudança, porque senão ela não acontece. Tem que ir atrás de coisas novas. Dona Lourdes, voltando ou buscando um pouquinho da história, a Fenelon sempre teve realmente, a senhora está totalmente correta, na busca pela tecnologia, na busca pela modernidade, pelo conhecimento, pelo treinamento, pela reciclagem, pelos melhores profissionais, ou, né, como a gente gosta de dizer, né, a gente não escolhe os preparados, mas preparamos os melhores, É, né? A é gente não verdade. escolhe os melhores, mas preparamos os melhores. Mas eu quero buscar uma história com a senhora que poucos sabem, Hum, mas eu sei bem. Aconteceu um episódio uma vez com a senhora que eu cheguei aqui na clínica para trabalhar e eu sempre chego, né? Vou até minha sala, coloco as coisas e vou lá pro cantinho de vocês. Bom dia,
né? Pergunto se tem alguma coisa lá para o Fernando, para a Livânia, pergunto para Uhum. vocês, passo. E um dia eu senti um ar um pouquinho mais sério. Foi o único dia que eu senti tão sério. E aí o que acontece é que eu continuei falando bom dia. E aí eu cheguei até o Dr. Sérgio, que estava lá no cantinho da patologia. Falei, Sérgio, você que circula aí, conta pra mim, aconteceu alguma coisa? Ele falou, Maurício, aconteceu. Invadiram a casa da Dona Lourdes. É, foi triste. É, isso. Então vamos buscar um pouquinho dessa história, porque me parece que tem uma história meio de família, Fenelon, nessa história Tem, aí, e eu tem. queria que a senhora relembrasse daquilo que a senhora pode relembrar de coisas boas e contasse um pouquinho o que é trabalhar também no ambiente com pessoas honestas, com pessoas Isso, boas, solidárias. solidárias. Bom, eu estava aqui, aí minha filha me ligou, disseram que tinha invadido a casa, que tinham quebrado, que não conseguiram quebrar, jogaram no chão, pisaram e tal. E eu fui para casa e realmente estava tudo quebrado. Não sei se você chegou a ver o vídeo que eu fiz. Aí o pessoal pegou, fizeram uma vaquinha, me ajudaram, fizeram uma vaquinha e deu um dinheirinho bom, sabe? Me ajudou pra caramba, porque eu tive que repor minhas coisas, tive que me mudar daquele lugar, que eu não ia mais ficar lá, naquele lugar. E foi uma ajuda, assim, foi uma solidariedade que eu fiquei, como é que eu vou dizer, encantada. De verdade. E não foi só essa vez. Já teve outros episódios em que todo mundo foi muito solidário comigo. Como quando a minha filha perdeu o bebê mesmo. Nossa, a Cleo lá do call center fez uma vaquinha com a Cláudia e arrecadaram, porque a gente estava desprevenido, preparou tudo, deu para fazer tudo, enterro, tudo. Não foi só. Teve vários episódios de solidariedade aqui comigo, inclusive da sua parte. Que coisa. Então, é assim, sabe? É um pessoal muito solidário. A gente tem lá nossas rugas. É normal, a gente convive mais do que com a família, né? Sim, Então, sim. mas quando você passa por qualquer coisa e é qualquer um, todo mundo se junta, assim, sabe? Faz aquele coisa de proteção, assim, e te ajuda da forma que pode. Seja com dinheiro, seja com um abraço, seja com uma palavra amiga, sabe? É incrível. É, Foram várias vezes, não foi uma nem duas. Esses 18 anos tem. Eu já fui bem acolhida de várias formas. é como é gostoso, É né? demais. Deixar essa mensagem aqui e Muito bom. ouvir que, na verdade, a gente trabalha, a gente convive, mas na força mais cristã da palavra a gente vive, né? Porque dentro de todos esses anos, ninguém estaria aqui É, se realmente não fosse feliz, né? né? Se realmente não fosse feliz. É verdade. Ninguém quer ficar num lugar onde não se sente bem, né? Onde não se sente acolhido. Acho que ninguém quer. Então, quando você se sente bem naquele, você tem vontade de levantar e ir trabalhar. Não, eu preciso ir. É diferente. Dá gosto. Hoje nós temos a alegria também de ter a Cíntia aqui, né? Amanda, É a Amanda, que é, trabalha no call center. no call center. É, ela Exatamente. também veio assim do nada. Nunca trabalhou na vida. Aí um dia eu encontrei a Cleo aqui. Aí ela, nossa, como tá grande. Eu falei, só falta trabalhar. Mas falei sem intenção. Quando foi no outro dia, ela falou, tem uma vaga aqui, se ela quiser. E ela foi. E tá até hoje. A Fernanda acolheu ela lá, ela gosta e tá lá até hoje. Coisa boa. Tá fazendo faculdade e tá crescendo. Já tem o Crescendo. apartamento dela, já comprou o apartamentinho dela, já tá morando sozinha. Parabéns, Dona Lourdes. Obrigada. Parabéns, Ela é um parabéns. amor de pessoa. Bom, não tem como resumir uma história tão gostosa, né? Um bate-papo tão gostoso. Mas se a gente fosse buscar alguns focos mais importantes, persistência, vontade de crescer, Ai, aberto a mudanças, né? Humildade, carisma, né? E inspiração. Então, Dona Lourdes, primeiro, obrigado. Eu fiz questão hoje de vídeo vermelho pelo Flamengo, da senhora, que eu sei o tanto que a senhora é flamenguista.
Tanto que a senhora Eu nem me toquei, ó, já me, vermelho e preto. exatamente, tá? Então eu fiz questão de vir de vermelho, Mas é o time, né? tá? Para homenagear a senhora, né? E aproveitando essas palavras, né? Esses breves insights de resumo que eu fiz, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem Hum, para os mais novos da Fenelon e também para os novatos de verdade, aqueles que né? acabaram de entrar, Chegar. né? O que eles podem esperar aqui e como é que eles podem fazer uma história aqui dentro. Bom, para começo, a pessoa tem que estar, ela tem que ter interesse, ela tem que ser curiosa. Eu acho que a curiosidade é tudo. A pessoa, quando ela quer aprender, ela tem que correr atrás. Então, corra atrás, aprenda. Aprender nunca é demais. Corra atrás, aprenda, seja curioso, pergunte. Vá lá, peça para fazer, tá vendo? Aliás, não peça para fazer. Vê que precisa, se você pode fazer, vá lá, faça. Faça, chame atenção para você ver, mostre que você é capaz. Aí sim, aí você vai ter oportunidade de crescer. Dá para crescer aqui, né? Dá para crescer. Com certeza dá para crescer, Bacana. né? Então é isso, é uma história de vida, uma lição, né? Uma pessoa carinhosa que cresceu, amável, né? Uma mãe, É. né? Uma mãe e que eu tenho orgulho, né, de poder viver toda a sua história aqui dentro. Muito obrigado, Obrigada, tá doutor. bom? E gostaria então de agradecer. Eu sabia que a senhora ia sair muito bem, sabia que a sua Sei que foi tão história bem é assim. muito bonita, e eu gostaria então de agradecer e deixar as últimas palavras para a senhora. Eu tenho muito a agradecer. As oportunidades que eu tive de crescimento foi aqui na Fenelon. Porque eu estava falando para ele, eu nem sei por que eu saí da limpeza e você me colocou lá naquela gerência. Até hoje eu não consegui entender o porquê disso. Para mim foi uma surpresa muito grande e eu me dediquei. Eu não sei se eu fiz o que eu devia ter feito, mas eu me dediquei bastante. Então eu acho que para mim foi crescimento, aprendizado. Aprendi muita coisa, conheci muita gente boa, amigos que eu vou levar para a vida. Então, eu gosto muito, você sabe, né? A gente tem assim um quê, que eu não sei o quê, Sim, né? Não sei explicar desde o começo. Eu gosto muito de você e sei que você me aprecia. sim, sim. Então é isso. Maravilha, pode ter certeza que é recíproco. Eu sei. Então tá ótimo. Então hoje estivemos aqui com a Maria de Lourdes Pereira, a Dona Lourdes, né? E a gente agradece demais a história, o seu tempo e que venham muitos anos pela frente Ai, se e que Deus a quiser. gente possa até participar de novas entrevistas e Quem novas sabe, histórias. quem sabe. Obrigado, Dona Lourdes. Por nada. Um abraço. Outro.